amigos, vocês irão ouvir agora podcast da Top Master com Wellington Silva. Aqui você terá entretenimento e informação. Obrigado por estar aqui. E aproveitando o momento, pedimos gentilmente que se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os nossos podcasts disponíveis em todas as plataformas: Anchor, Renso, Deezer, Podca, Spotify e Castbox. Fiquem agora com o nosso podcast. Top Master em podcast. Olá, meus queridos amigos e amigas, começando aqui o nosso primeiro podcast aqui no nosso canal do YouTube, onde eu quero agradecer desde já a todos que me apoiaram nessa ideia, que me incentivaram. Esse podcast tem por objetivo trazer para vocês entretenimento, informação, descontração também, porque o tema de hoje é bem polêmico no caso, que a gente vai vir aqui falar sobre a infância dos anos 80, 90, até 2020 agora, meados de 2022 para 2023, de algumas mudanças também sobre esses comportamentos nos jovens das suas infâncias, nas suas épocas a qual eles nasceram. E também eu quero agradecer a todos que incentivaram esse trabalho, o acontecimento desse podcast, que é do meu grande amigo da página Rick Viper, que ele chegou para mim numa conversa e falou assim: olha, Wellington Silva, por que você não faz podcast? Eu falei, mas eu não sei nem porque, como que começa isso, é ketchup com mostarda para mim, eu não sei. Aí ele falou assim: não, cara, você tem potencial, vai lá. A gente trocou uma grande ideia e aí chegou nesse projeto de hoje, de fazer esse podcast para vocês, que vai vir ao ar todas as sextas-feiras às 20h30, é o nosso início. Talvez possa acontecer outras coisas, outros projetos, coisas novas, e vir mais conteúdos para vocês, mas vai depender de vocês também, dar essa força para mim. E o chat, você pode comentar lá no chat do nosso canal alguns assuntos que você queiram que sejam colocados aqui nos nossos podcasts. Você vai poder falar, você pode falar sobre economia, a gente vai dar um jeito de falar de economia. Você pode falar sobre história de grandes jogadores, né, de grandes músicas. Nós vamos estar aqui abertos a possibilidades de vocês. Quero agradecer também o Keco Fênix, né, Games também, que é um grande amigo que também faz lives aí de jogos, o Ed. Também quero agradecer também aqui o nosso apoiador oficial também da rádio, que a gente tem a Rádio Web. Você pode ouvir a nossa rádio, acessar o nosso site, o www.radiotopmaster.com, e curtir a nossa programação, participar com a gente, tá lá junto com a gente pedindo música também. Mas aqui nós estamos frisando o nosso canal do YouTube para esse podcast que começa hoje. Então a gente já pede aquela moral, indica o canal para os seus amigos, para os seus conhecidos, dá aquela força pra gente, beleza? Se inscreve lá no canal, ativa o sininho das notificações, fica por dentro. Eu acho que tudo é válido quando você faz com o coração, com amor, determinação. Eu acho que é tudo. E o podcast da Top Master comigo aqui, o Wellington Silva, tá vindo para isso, para trazer coisas diferentes para vocês, algo de interessante. E também já dizendo aqui para vocês que nós vamos ter convidado já. O podcast já começou, já tem convidado sim. Tem o meu amigo Rick, que vai participar do próximo podcast no dia 12, que a gente vai dar continuidade um pouco nesse assunto. Eu vou abranger aqui um pouco das coisas de 80 para cá até 90, e aí no nosso segundo episódio desse podcast o Rick vai chegar, que é o Rick lá da página Rick Viper, aceitou o convite com o maior carinho, falou: opa, Wellington, vou estar lá sim. A gente vai fazer o podcast, a gente vai trazer informação pra galera e vai bater um papo de descontrair também, dar umas risadas. Eu acho que a risada ela ajuda um pouco na sua autoestima, de tornar um novo dia, de fazer algo novo acontecer pra vocês. Então o riso é o fundamento de muita coisa. E aí o Rick vai estar com a gente aqui no dia 12, a partir das 20h30, comentando um pouco da infância de 90 até os dias de hoje. E esse é o podcast, esse é o nosso primeiro podcast,
a qual eu fico lisonjeado de estar aqui fazendo esse trabalho para vocês. Não sei quais as possibilidades, mas as vontades e as ideias são muitas que eu quero trazer para vocês em muitas coisas. Nós vamos separar o nosso podcast em 3 blocos de 10, entre 10 e 15 minutos, para o nosso podcast chegar aproximadamente aí a 40 a 45 minutos no máximo para você, de vários assuntos. Então tá aberto aqui o nosso podcast e eu sou o Wellington Silva e mais uma vez obrigado a todos que acreditaram em mim. E agora vamos para o que interessa, né? Falar sobre as pautas, falar sobre os assuntos. A gente vai trazer muita coisa, a gente vai relembrar filmes da época, brincadeiras, desenhos, momentos. Eu vou contar aqui alguns momentos sobre a minha infância, que eu nasci em 81. Então 87, 88, 89 eu lembro de muita coisa, até um pouco antes, até 86 ali eu consigo ter algumas vagas lembranças do que eu fazia naquela época. E eu vejo que é muito diferente nos dias de hoje, com aquela infância, aquela fase de criança, a liberdade que tínhamos, não era tão populado em alguns lugares, né? E também não tinha tanto esse perigo que a gente passa hoje. Então há muita diferença. Também tem comentários aqui do que a tecnologia influencia na vida da criança hoje, do jovem, do pré-adolescente, o adolescente hoje nas escolas, o celular. E até nós mesmos que somos lá de 80, 90, a gente também se compeliu a isso. Nós também passamos a fazer parte desse futuro tecnológico. Por quê? Porque hoje para tudo você depende de um celular. Você precisa entrar em contato, precisa do celular, tudo na internet. Hoje a internet facilita tudo. Eu fico pensando assim, tipo, na época que você ia fazer uma entrevista, ali até mesmo 2000, ali entre 98 e 2000, as pessoas falavam para você assim, deixa um currículo e um telefone. Hoje, você vai na entrevista, a pessoa já pergunta se você tem Skype, se você tem WhatsApp. Praticamente o currículo vitae, aquele famoso currículo vitae que às vezes você tinha que ir lá na banca tirar aquelas 30, 40 xerox para entregar, hoje não tem mais isso. Acabou essa parte, ela não existe mais hoje. Então alguns valores, algumas coisas nos dias de hoje se perderam com o tempo. Então nós mesmos, eu mesmo lá de 81, hoje eu vivo um futuro tecnológico. Por quê? Porque até para fazer esse podcast aqui eu preciso da internet, eu preciso estar aqui conectado, senão eu não consigo. Mas aí eu pergunto para vocês, qual foi a melhor fase para você aí que é de 80, 90? Aquela em que você podia se divertir tranquilamente. Eu lembro que com 9 anos, às vezes eu saía de casa para brincar com os amigos meio-dia, eu chegava 9, 10 horas da noite e não tinha esse problema, é perigoso. Não, sempre teve uma coisinha isolada ou outra, né? Mas não é como hoje. Hoje a coisa tá complicada, gente. Hoje realmente tem paz. Até eu escuto falar muito, eu mesmo sou até uma vítima dessa expressão, desse falar. Eu prefiro o meu filho em casa do que na rua. Porque hoje a violência está muito. As pessoas perderam um pouco a questão do contato. Eu vejo hoje os jovens na balada. Os jovens na balada hoje é sentado na mesa, cada um com o celular. E às vezes eles estão ali, sentado ali lado a lado, mas estão se comunicando pelo celular. Por quê? Por causa dos jogos. Dos jogos que possibilitaram aí jogar online, né, jogar um ali contra o outro, até no mesmo time, fazer as ranqueadas, como eles dizem. E fico pensando, eu com 18 anos, eu nem sabia ainda o que era um aparelho telefônico. Eu fui ter o meu primeiro aparelho celular com 22 anos, que eu mesmo fui lá e comprei, porque os meus pais não tiveram condições de me dar um aparelho celular. Mas nessa época eu nem esperava muito por isso. Eu nem contava muito com esse negócio de celular. Então mudou muita coisa. E a tecnologia também, ela avançou, mas ela atrasou também. Por quê? Porque ela influencia também na escola. Antigamente você não via um aluno chegar lá em 89 para 90, quando eu ia para a escola, que eu já estava ali na segunda série, você não via as crianças com o celular na sala de aula. Hoje, o professor está dando aula com o celular na mão. O aluno está lá fazendo a lição com o celular na mão. Esqueceu os seus livros, a cartilha suave. Lembra da cartilha suave? Hoje você não escuta se falar mais disso. Por quê? Porque se você precisa fazer um trabalho, você não precisa nem ir na biblioteca. Você vai lá e pesquisa pelo celular, dentro da sala de aula mesmo. Quantas bibliotecas aí já não foram fechadas por essa tecnologia que nós temos? Aí vem a pergunta que lá no segundo bloco desse episódio, a gente vai querer ver você responder lá, deixar seu comentário sobre o que você achou do podcast de hoje, no nosso conteúdo de hoje, pra gente comentar lá no próximo, junto lá com o meu convidado Rick. E aí fica essa
essa pergunta. Essa é a hashtag de hoje. Hashtag o que você acha melhor? Os dias antigos da sua infância ou a infância dos seus filhos hoje? O que você acha talvez da infância dos seus netos? Como que pode ser esse futuro obscuro da tecnologia, da internet agora? Já está sendo passado nas grandes emissoras aí de televisão o acordo que as empresas estão fazendo com o 5G. O que será que esse 5G vai trazer? E eu lá, em 90, 93, 95, nem imaginava o que era isso. Não passava pela minha cabeça que um dia eu ia mandar mensagem para alguém aqui e a mensagem ia chegar segundos lá no Japão. Eu era daquela época que batia bola no cascalho, estourava a ponta dos meus dedos jogando bola com os amigos. E hoje você não vê mais isso. Você perguntar para uma criança hoje, olha, você brincou de mãe da mula? Ah, o que é isso? Não sabe. Então perdeu aquela essência do contato das pessoas. Você andava descalço. Hoje tem pai que o filho põe o pé no chão. Não pode, é cheio de bactéria. E antigamente não tinha bactéria? Tinha também. Mas você vê que até esses cuidados hoje em excesso dos pais. E aí a culpa é de quem? Dos pais? Dos filhos? Aqueles pais que tiveram os seus pais que eram mais rígidos e de repente viu aquela rigidez dos pais e usou aquela expressão, quando eu tiver um filho eu vou ser um pouco mais liberal. Pô, meu pai pega tanto no meu pé, eu não vou fazer isso com meu filho, é certo? É errado? Comenta com a gente também, deixa aí nos comentários que a gente vai ler e vai responder vocês aqui, beleza? Fica aqui o primeiro bloco do nosso podcast e a gente já volta. Valeu e obrigado por estar aqui com a gente. Top Master em podcast. Top Master em podcast. WhatsApp da Top Master 119 3001 0334. Top Master em podcast. Top Master em podcast. E é isso aí, voltamos aqui ao nosso segundo bloco agora do nosso podcast para dar continuidade nos assuntos aqui. Esse podcast que tá bacana, cara, vai ficar bacana, vai ficar legal. Com a galera aí também que vai participar daqui pra frente, vai estar dando aquela força pra gente, falando sobre os assuntos, como a gente disse. Mas agora a gente vai entrar naquele assunto da infância dos anos 80, né, das brincadeiras, as séries. Eu lembro que eu perdi um tempão, cara, às vezes na televisão assistindo os Changeman, os Flashman, os Gongonfires, quem lembra aí do Giban? Gente, que seriado bacana. E eu penso assim que naquela época de 86 até 90, assim, não tinha tanto essa dependência de tecnologia, a gente era tão feliz. Eu lembro da época das lagoas, das minas ali que a gente ia com os amigos para brincar nas minas. As minas é aqueles lugares onde fazia aquele buraquinho, ficava aquela concentração de água ali, pronto. Aquilo já era motivo para uma diversão coletiva ali entre os amigos. Eu fico pensando hoje, né? Quase já não tem mais essa inocência, ou se já não tem mais essa inocência nos dias de hoje. Então, o que você acha sobre isso? O que você acha sobre esse assunto? Interage aqui com a gente, participe com a gente. Você tem aí o WhatsApp também, você vai poder deixar mensagem pra gente no 11 9 30 01 0334 também para falar sobre os assuntos dos nossos futuros podcasts ou comentar sobre esses podcasts. Eu fico vendo hoje, por um exemplo, a infância de hoje, você não vê mais, é poucos ainda que tentam manter essa essência de se divertir na rua, jogar uma bola. Eu até mesmo falo aqui, sou sincero nisso, que esses dias eu estava vendo o meu filho conversando no celular com os amiguinhos do jogo, que ele gosta desse joguinho do Free Fire, e ele falou assim, eu sou antissocial, eu não gosto de sair, eu não gosto de estar na rua, eu sou antissocial. E a minha esposa veio, conversou comigo, falou sobre isso. Olha, tá vendo as conversas do Vitor e tal? E realmente eu fico pensando assim, eu
Eu nunca tive esse tipo de pensamento, assim, que eu sou antissocial, porque estou englobado num tempo onde a tecnologia tirou a minha vontade de ir pra rua. Eu penso assim, por ele, que nem a gente teve esse período da pandemia, tudo tal, por ele tá ali no jogo dele, ele tá ali fazendo aquilo que pra ele gosta, ele perdeu os valores de outras coisas, né? Ele não tem mais esse intuito, esse interesse de ter contato com as pessoas, não. Eu fico pensando agora, a volta pós-pandemia, como que vai ser? As crianças que ficaram isoladas em casa, que praticamente só teve contatos ali com os familiares, como é que vai ser o socialismo? Essa parte antissocial de algumas crianças, que já naquela época, antes mesmo da pandemia, já não gostavam muito também de conversar com outras crianças. Como vai ser essa readaptação no ano que vem? Algumas escolas já voltaram agora 100%, outras, alguns pais não optaram ainda, mandaram os filhos. Então já tem a dificuldade da habituação ali, do socialismo entre eles. E agora com algumas restrições, porque eles já vão ter que continuar usando máscara, álcool gel. Então vai ter uma fiscalização em cima ali, automaticamente uma pressão psicológica de ordens sobre essas crianças na escola. Então, não sei, eu especificamente não sei onde isso vai dar, onde vai chegar essa situação. Mas está difícil. E como eu falei no primeiro bloco, agora só para fazer um breve resumo, de que nós mesmos, né, daquela infância hoje, a gente está dentro disso, a gente está dentro da tecnologia, que é assustadora. A gente vê que naquela época eu jogava bolinha de gude, eu rodava peão, era rouba-bandeira, era pega-pega, esconde-esconde. Hoje, se você perguntar para alguém se eles já brincaram, quem aí de vocês da infância ali de 80, 90, brincou de salada mista? Né? Juntava aquele monte de menino, menina lá, aí ficava no negócio da salada mista, que na hora que tinha que dar o beijinho. Aí tinha uns que burlavam as regras, falavam, quando chegar naquela pessoa ali, você avisa. Que a pessoa já tinha um intuito ali, de querendo ou não, de já. Mas você vê, não era aquela coisa com malícia, com maldade, como hoje. Então, realmente nós estamos vivendo um tempo complexo, vamos dizer assim, monótono. Porque se você não tiver tecnologia, você não tem vida, você não é social. Então onde é que está o contato ali, vamos sair, vamos dar uma volta, vamos se divertir. Eu lembro, gente, que em 90, tô falando agora aqui da época de 90, quem fez muito isso vai lembrar e vai até dar uma nostalgia na mente aí, que antes, quando você pegava ali uma construção, aí vinha aquele caminhão com aquela terra vermelha, jogava lá do barranco, nossa, aquilo era a diversão da galera. A criançada se juntava ali, fazia filas, né, pra pular ali no barranco, ficar todo marrom, a mãe brigava, moleque, tá todo sujo, chegava lá marrom, e às vezes a gente passava o dia inteiro naquilo. Quem nunca fez robô de lata? Você fez robô de lata? Você chegou a fazer robô de lata lá em meados de 90 ali? A gente pegava aquelas latas de leitinho, na época tinha aquelas latas grandonas de leitinho, a gente pegava, fazia um furo ali com prego, pegava um barbante, amarrava ali no prego, e pronto, subia ali em cima daquela lata e saía andando. E aquilo era uma diversão, às vezes era 10, 20 crianças ali na rua ali brincando, e umas caía, se machucava. Mas você vê o que era diversão antigamente? 2 latas e um barbante, você se divertia, você conseguia passar o seu tempo tranquilo, em paz. Mas hoje, qualquer tipo de brincadeira que você for falar com uma criança, ela quer um tablet, ela quer um celular, ela quer jogos eletrônicos. A gente vê aí as grandes empresas de tecnologia já apostando em atendimentos de robô. Você vai entrar na loja, um robô vai te atender, vai falar bem-vindo, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje você tem tudo dependendo da tecnologia. O Bitcoins que está vindo aí, que está causando muita polêmica, como que vai ser o Bitcoins aí? Quando realmente ele entrar em atividade, que o dinheiro físico, gente, não serve mais. Quando você precisar de um chip, também já está em ideia, do chip implantado ali na sua mão para você comprar. E as pessoas que
não tiverem condições de fazerem isso, elas vão ficar aonde? Elas vão ser aniquiladas do planeta? Eu vou comentar sobre uma matéria aqui com vocês. A Sociedade Brasileira de Pediatria acaba de lançar um guia condenando o uso excessivo entre as crianças de celulares, tablets e computador. As recomendações são direcionadas para os pais, médicos, educadores e para as próprias crianças e adolescentes. Especialistas em comportamentos infantis e adolescentes, como a psicóloga Roberta Valori, avalia como positiva a iniciativa. Segundo ela, o contato demasiado com aparelhos tecnológicos e a televisão estimula algumas reações dos cérebros e outras não. Por isso, é importante limitar o uso desses equipamentos e oferecer alternativas como brincadeiras pedagógicas e exercícios físicos, complementou a psicóloga. Então, acho que está chegando na hora, né? Até para mim esse podcast vai servir para mim tentar também socializar mais o meu filho, porque ele também é dependente de jogos eletrônicos. Eu mesmo jogo jogos eletrônicos, eu jogo o tal do Call of Duty Mobile. A minha esposa, né, também jogava o Call of Duty Mobile, agora ela deu uma parada. Então, para você ver como é que tá a tecnologia nos dias de hoje. Eu fico imaginando lá quando eu jogava Atari, aquele videogamezinho básico, mas que na época era um avanço tecnológico lá, em 80, porque eu acho que o primeiro Atari veio em meados de 67 para 70, mas eu fui ter acesso ao Atari lá para 87. E às vezes ficava lá aquele joguinho Pac-Man, o Enduro, né, o Pitfall, né? O Enduro é aquele joguinho de corrida lá que eu acho que o pessoal comemorava quando chegava ali na sexta, sétima bandeirinha. Mas você vê, o Ice Cube, que era do ursinho lá que você tinha que ficar pulando no gelo para formar a casinha para você entrar. O ladrãozinho do shopping, aquele joguinho do ladrãozinho do shopping, o pessoal brisava muito naquilo. Então você vê, eram poucas coisas, mas que traziam um benefício. E as crianças, você vê, a saúde das crianças antigamente era bem mais, por quê? Porque elas estavam em contatos, elas estavam sempre correndo, brincando, né? Como eu reforcei também no primeiro bloco, os celulares não existiam nas escolas. Ou você estudava, você tinha o seu intervalo, brincava ali com seus amigos, a educação física. Hoje até na educação física aí tem aluno que fica lá no canto isolado com o celular. Então é complicado, gente. A gente está vivendo tempos difíceis mesmo. E esse podcast é um oferecimento de Loben Distribuidora, da página Rick Viper, Eco Phoenix Games, Ed também Games. E muita galera aí que tá apoiando a gente, a minha esposa também, que tá dando direções também de ideias. Logo, logo ela também vai estar aqui como convidada para participar desse podcast com vocês. Beleza? E agora a gente vai para mais um breakzinho aí pra gente tomar uma água e daqui a pouquinho a gente volta, beleza? Tamo junto, aquele abraço, até daqui a pouco. Top Master em podcast. Aqui na Top você participa. Anuncie na Top. Acesse nosso site www.radiotopmaster.com. Podcast da Top Master. Top Master em podcast. É isso aí, galera, estamos voltando aqui pro nosso último bloco e, cara, gostei desse negócio de podcast, gostei de poder compartilhar desses assuntos com vocês, onde nós vamos abranger mais ainda, talvez muitas outras ideias melhores venham no dia 12. Dia 12 você vai estar aí com a gente,
né, dando uma força no nosso próximo podcast, que vem com um convidado aí, o Rick, meu amigo Rick, lá da página do Facebook, que eu recomendo vocês a seguirem ele lá, para ver as lives deles nos jogos. Tem também do Keco, do meu amigo Keco Fênix Live também. Tem a página do Ed também, viu? Ed Games também, você pode pesquisar lá no YouTube e seguir esses caras, porque são tops. E eles estão aqui também, né, dando uma força para essa ideia do podcast, para essas ideias de novas janelas de possibilidades. Então nós falamos sobre a infância, sobre alguns atrasos ou adiantos da tecnologia na vida das crianças, dos jovens de hoje. E tudo que eu mais quero é que você goste também. Se ficar alguma coisa faltando, esse é meu primeiro podcast, ainda junto aquela questão do pouquinho do nervosismo, mas a gente fez, né? A gente fez, tá aqui, vocês estão ouvindo aí, então deixa eu repetir aqui pra vocês, é todas as sextas-feiras por enquanto, às 20h30, pra vocês, vai ter ali toda sexta-feira um podcast, talvez na semana a gente possa fazer algumas coisas bônus, mas vai depender de vocês, da força de vocês sobre isso. E fica aberto lá no nosso chat, fica aberto no nosso WhatsApp, que é o 11-9-3001-0334, para vocês interagirem com a gente, pedir os assuntos para serem colocados aqui nos nossos podcasts, esse do primeiro de muitos outros. E aí o que eu falo, a infância ela tá meio, sei lá, não sei se preocupante, não sei se daqui em 2050 o pessoal não vai nem mais falar dos anos 80, porque eu penso assim, meus pais vieram de uma época, eu vim de outra. Eu não falo da época dos meus avós, ainda comento alguma coisa da época dos meus pais, que é 80 e 90, que eles foram muito pra balada aí na época do Flash House, né? Na época dos embalos de sábado à noite. Então eles tiveram uma época de muitas festas, cabelo Black Power. Meu pai mesmo gostava muito de James Brown, minha mãe, aquele sonzão da época, Bee Gees, ABBA, Folhas, Creedence, essas coisas todas aí, muito Golden Boys, né? Muita música bacana. Então eu peguei um pouco dessa fase dos meus pais sem curtir, mas tem muita música hoje, que nem eu sou muito fã de Bee Gees. Você fala para um jovem hoje o que é Bee Gees, eles não conhecem nada, eles não sabem nada sobre o assunto. Então fica complicado para a gente saber que tempos tem por vir, o que pode acontecer com o futuro dos nossos jovens, com o nosso futuro, porque as crianças de hoje fomos nós no passado e são eles hoje, e eles se espelharam em muitas coisas em nós. Então o que vão se espelhar neles lá na frente quando tiver tudo? Já pensou aqueles carros voantes, né? Tudo tecnológico, porque até os desenhos, gente, até os desenhos não é mais o mesmo. Eu mesmo era fã de Gloob Gloob. Não sei se quem lembra aí de Gloob Gloob, os dois peixinhos lá. E aqueles desenhos dos dois patinhos que ficavam blá, 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 blá. Só falava assim, mas a gente se divertia muito com aquilo. Cavaleiros do Zodíaco. Eu mesmo fui muito fã de Lion Man, poderoso Lion Man, Jiraiya, né, sucessor de Togakuri. Eu até brinquei com o Rick lá na live dele. Eu falei, sucessor de Togakuri. Ele falou, ih, Wellington, eu não sei falar isso aí não. Mas é o Jiraiya, pô, né? E teve também o Giban, os Flashmans, os Troopers foi mais ali 96, na época da TV Colosso, pra quem lembra também. E a questão das brincadeiras, o que mais assim me deixa um pouco, que eu vejo que automaticamente o ser humano foi matando a própria história, a própria infância, que é nas partes das brincadeiras. Como eu falei do robô de lata, quem lembra do Aquabrink? O Aquabrink, aquele brinquedinho que você colocava a água lá dentro, aí ficava apertando aqueles dois botões na lateral lá, para ficar tentando colocar aquelas argolinhas nos ganchinhos do Aquabrink. Hoje eu nem vejo mais. Peguei uma parte também do bichinho virtual, lembra que você cuidava? Nossa, eu tive uma amiga minha, Évora, que quando o bichinho dela morreu, ela entrou em depressão, cara. Porque o bichinho virtual dela morreu e era aquela coisa, né? Você cuidava dele, você dava comida, você dava banho, e aí ele ia crescendo, ia pra escola. Quem lembra daqueles lá? Vinha até igual um chaveirinho, né? Igual uns chaveirinhos que vinha. E aí as pessoas, as crianças naquela época se viciaram nesses bichinhos virtuais. Hoje nem tem mais. Lembra do minigame? Aquele primeiro minigame lá com o jogo dos bloquinhos e tal? Aquela coisa toda? Então,
Hoje existe, mas para quem é colecionador. Porque uma criança jamais vai chegar lá na lojinha e vai falar: mãe, compra um minigame daquele para mim, com 9.999 jogos, todos os mesmos, vai só repetir o jeitinho de jogar, aquele joguinho da cobrinha, tudo tal, né? Então, tipo, hoje tá muito diferente. Claro que tem muitos jogos, eu mesmo gosto dos jogos de hoje. Tem um jogo aí que o pessoal tá cogitando bastante de jogar, o Days Gone, né? Que joguinho massa, cara. A realidade é demais. Eu fico pensando aí os próximos consoles que vão ser lançados aí ao longo do tempo para as pessoas. A realidade desses jogos, o conteúdo desses jogos que eu não tive acesso, tenho hoje. E eu fico pensando meu neto, como vai ser meu neto aquelas realidades virtuais, né, daqueles retroprojetores que colocam você dentro dos jogos que já foi testado no Japão, já tem teste lá. Você coloca aquele visor, você simula dentro de um jogo de guerra, você coloca o simulador, você simula você esquiando na neve para quem nunca foi na neve, né? Já tem os simuladores de Fórmula 1, que é como se você estivesse dentro de um carro. As aulas de direção hoje, já tem muitas autoescolas que dão aula pelo simulador virtual, nem dentro do carro. Isso, claro, as autoescolas mais avançadas. Então muita coisa mudou, gente, muita coisa mudou. Muitas histórias se perderam, muitas coisas importantes foram deixadas para trás. E aí a pergunta: dá tempo de recuperar? Você acredita que dá para fazer algo diferente, ainda não deixar desencadear tanto essa nossa história, deixar morrer tantas coisas? Eu, para mim, quando eu era pequeno, eu uma vez peguei um tambor levei o tambor lá na ponta lá da Rua Ibaitela, no Jaci, desci ali por dentro daquele tambor ali, rolando ali, quase uns 20 metros de descida. Eu achei que eu ia morrer, gente, achei que eu ia morrer. Aquele negócio começou a pegar velocidade, aquele tambor quicava, eu gorfei lá dentro, já comecei a passar mal. Minha mãe gritando: vai morrer! Os amiguinhos lá dizer: eita, o Tom morreu. Por quê? Porque quando chegou no final lá da descida, aquele tambor deu um pulo, cara, que ele atravessou o córrego, que era do final da descida, e bateu no muro da mulher lá, eu caí todo arrebentado. E tô aqui, que eu me diverti, o pessoal me chamando de doido, né? Então, tipo, você vê a inocência que a gente nem ligava em se machucar, né? Eu via pessoas, às vezes, lá tava com o pé quebrado, mas queria estar lá jogando taco. Tava todo estrambelhado lá com o dedo estourado, mas tava lá jogando bola. E hoje não tem, são poucos. São poucos. É um futuro incerto. Eu acho que vai chegar um momento que você não vai ver mais ninguém na rua. E a coisa vai estar tão virtual que as pessoas não vão mais querer. Porque você vai pedir comida pela internet, que já tem iFoods. Você vai fazer compra pela internet, você já faz. E eu sei lá, já pensou um dia lá você comprar uma pílula que significa um prato de arroz? 5 quilos de arroz? Então, não é de se assustar com essas coisas. Então, o que eu digo pra vocês que a gente só pode manter a nossa fé, acreditar. Eu fui muito criança, meu filho não tá sendo. Ele tá sendo refém da tecnologia, do celular. Ele já não é tanto ligado a videogame, né? Ele tinha um Xbox, o Xbox ele quebrou, e depois disso não teve outro, e lá quando ele vai na casa de um primo dele lá que ele joga o PlayStation 4 lá. Fico imaginando o Play 5, PlayStation 6, como é que vai vir. Daqui a pouco o jogo vai interagir com você. O jogo vai falar: o que você quer, o que a gente vai fazer? E aí, vamos entrar no squad aqui nós dois? O jogo vai trocar ideia do jeito que está indo, porque a simulação da inteligência artificial está indo cada vez mais além. As pessoas querendo projetar robôs para terem sentimentos, para formular perguntas, te deixar em dúvida, que nem quem assistiu aquele filme do Will Smith, o Eu, Robô. Aquilo é uma probabilidade. Aquilo pode ou não acontecer. Dos robôs super inteligentes que acham que eles precisam de liberdade. Já pensou um Exterminador do Futuro? Que a gente volta lá no Schwarzenegger de 1987 com o primeiro Exterminador do Futuro, lá do Schwarzenegger novão, todo pactão, que todo mundo falava que o cara era pomposo. Todo mundo fica velho. Hoje ele já tá aí, mas ainda atuando muito bem. Então o que será que o futuro tem pra gente? O que será que nos espera, galera? A gente fica com medo, né? Quero agradecer a todos, de coração mesmo,
Agradecer a todos que ouvirem esse podcast, poderem deixar os seus comentários lá no nosso chat e pedir assuntos, falar, é muito importante você deixar o comentário sobre esse podcast, falar o que você achou, o que daria para acrescentar. Se faltou alguma coisa que talvez vocês queriam ouvir, desculpa, mas a gente ainda vai falar mais sobre isso, sobre a questão da infância. Vamos trazer muita coisa boa para vocês, com meu grande amigo Rick também, que vai estar fazendo o podcast comigo do início ao fim. Só tenho a agradecer, gente. Só tenho a agradecer mesmo de verdade a todos vocês por essa força, por tudo isso que está acontecendo, por todos os incentivadores, os meus apoiadores, que é a Loben Distribuidora, que é a Rick Viper, a página do meu amigo Rick, que é o Keco Fênix Gaming, também o Ed Games, e talvez muitos outros aí que com o decorrer do tempo vão estar aqui com a gente, fazendo parte desse grande e misterioso projeto para o futuro. Beleza, gente? Fica aqui o meu abraço. Esse podcast chega ao final e a gente volta na próxima edição, se Deus quiser e assim permitir que outro podcast aconteça aqui no nosso canal do YouTube. Aquele abraço, gente. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui! Top Master em podcast.